Bom, pessoal, primeiramente nós gostaríamos de nos desculpar porque demoramos a retornar aqui essa série de vídeos, e no vídeo de hoje nós vamos falar aqui sobre a expiação limitada, ou como melhor definem, a expiação definitiva. Então, antes de mais nada, antes de adentrarmos no assunto propriamente dito, é importante que a gente faça algumas considerações. O capítulo 2 do Cânon de Dort traz uma noção do que seria expiação. E o ponto primeiro do capítulo 2 diz assim: Deus é não só supremamente misericordioso, mas também supremamente justo. E como ele se revelou em sua palavra, sua justiça exige que nossos pecados, cometidos contra sua infinita majestade, sejam punidos nesta vida e na futura, em corpo e alma. Não podemos escapar destas punições, a menos que seja cumprida a justiça de Deus. Esse texto, esse ponto aqui trazido no Cânon de Dort, mostra a necessidade de expiação do pecado. A necessidade de expiação do pecado tem a ver com o caráter de Deus. Sendo Deus justo, santo, não poderia levar pecadores ao céu sem que os seus pecados fossem expiados, fossem cobertos, alguém pagasse pelos seus pecados. Disso vem a necessidade de expiação na morte de Cristo. Sendo Ele justo, santo, pôde eficazmente prover, cumprir, se adequar ao que exigia a justiça de Deus. Exatamente, porque nós sabemos que primeiramente ele veio, cumpriu com um propósito de fazer a sua obra, de redenção, se submetendo a tudo que a lei exigia, todas as ordenanças ele cumpriu perfeitamente. Aquilo que nós não poderíamos fazer, aquilo que nós não poderíamos obedecer, ele foi lá e obedeceu. E nesse contexto é interessante que a gente remonta ao Antigo Testamento, que vai ali também já nos trazer uma ideia do que Cristo viria fazer, da expiação que ele iria realizar em favor do seu povo, em favor da sua igreja. Lá em Levítico capítulo 6, no versículo 6, nos diz que: "E por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação para a oferta pela culpa. Trá-lo-á ao sacerdote." Nós sabemos que no Antigo Testamento vigorava um sistema sacrificial, ou seja, quando um membro lá do povo de Deus, um judeu, pecava contra Deus, contra a aliança, contra aquilo que lhe era exigido na palavra, nas escrituras, ele deveria se dirigir até um sacerdote que assim faria um sacrifício em favor dele, em favor do pecado dele. Ele providenciava um animal sem culpa nenhuma, sem defeito, para que ele levasse e aquele animal pudesse receber a punição no lugar dele. Esse animal era morto pelo sacerdote. Assim, considerava a pessoa que pecou justa. Considerava que aquela pessoa ela não mais podia ser punida por aquele pecado, porque a justiça foi satisfeita. E isso nos remete muito claramente ao que Cristo veio fazer. Ele veio também, assim como aquele cordeiro, que tipificava ele no Antigo Testamento, ele veio derramar o seu sangue para fazer com que o seu povo pudesse não ser considerado culpado pela iniquidade, culpado pelo pecado que cometeu. Isso acontece porque, primeiramente, o Antigo Testamento ele funciona como sombra, Então, tudo que ocorria no Antigo Testamento, a maioria o sistema sacrificial, por exemplo, as promessas, tudo que era feito pelo povo num aspecto cerimonialista, isso apontava para o que viria a ser feito na nova aliança com Cristo, Então, o cordeiro tipificava o Cordeiro de Deus, que é Cristo que veio. Isso nós podemos retirar de dois textos principalmente. Hebreus capítulo 10, versículo 1 e também Colossenses capítulo 2, o verso 16 e 17. Nos remetem a essa ideia de que o Antigo Testamento e o que ocorria, e principalmente a questão da lei, da cerimônia em si, de como isso remetia ao que Cristo veio fazer. E nós podemos ver que de fato isso é verdade, que é um tipo, uma figura ou uma sombra do que aconteceria. O próprio João Batista, quando pregando lá, anunciando o Senhor que viria, ele se remete a ele como sendo o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Isso já remetendo àquele Cordeiro que morria, que derramava seu sangue para que aquele que o levou pudesse ser considerado sem culpa, sem pecado. Cristo ele cumpria todos os requisitos da antiga aliança para o sacrifício. Por certo, o sacrifício que era feito no Antigo Testamento não cobria pecados, não removia pecados. Era apenas como o Irã falou, uma sombra, um símbolo, simbolizava o que Cristo faria no Novo Testamento, e sua morte seria eficaz, suficiente de uma vez por todas pelo pecado do seu povo. Interessante falar que quando o pessoal lá ia levar o seu animal, a sua oferta, enfim, isso a pessoa fazia não crendo que de fato o animal ele
ele tirava a sua culpa, mas ele fazia com fé de que aquilo ali apontava já para o futuro, para Cristo, que era o que de fato simbolizava. Simbolizava o Cordeiro de Deus, Cristo, o Santo, o ungido, que viria para morrer pelos pecados de uma vez por todas. Ainda atentando para a necessidade de expiação e para a sua relação com o caráter de Deus, tem um exemplo que é muito interessante. Se um juiz humano absolvesse, livrasse um culpado de pagar a sua pena, né, de pagar a pena que lhe era devida, por certo não consideraríamos esse juiz como justo, com um caráter condizente com seu cargo. Da mesma forma, e ainda de forma ainda mais grandiosa, é o nosso Deus, que é o juiz de toda a terra, né? Ele não seria justo ou santo se perdoasse pecadores sem que ninguém expiasse pelos pecados dele, pagasse a pena devida pelos seus pecados. Por isso que é tão necessária a morte de Cristo. Cristo morreu para expiação. Quando você vai estudar as doutrinas da graça, o termo mais utilizado é expiação limitada. Algumas pessoas rejeitam esse termo, né? Parece dar a ideia de que o sacrifício, a expiação de Cristo foi limitada no sentido de que o seu poder não é suficiente, há uma falha. Alguns doutrinadores, alguns teólogos, eles têm optado por falar em expiação definida. A expiação limitada não tem a ver com uma limitação do poder de Deus. Muito pelo contrário, tem a ver com o seu poder, a sua vontade, né, o seu desígnio de salvar determinadas pessoas. É limitada no sentido de extensão por sua vontade, não por falta de poder, né, de capacidade de Deus. Por isso se prefere atualmente chamar expiação definida, expiação eficaz, ao invés de expiação limitada. Nós sabemos que o contraponto para a expiação definitiva seria a expiação universal, né, que nós não lidaremos aqui nesse vídeo, mas no próximo. Nesse vídeo nós nos restringimos aqui só a trazer algumas introduções sobre o assunto, que são importantes, né, que você saiba antes que nós falemos sobre quem de fato ou por quem de fato Cristo morreu, né? Antes de responder essa pergunta, nós tivemos que trazer essas considerações aqui. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Lembre de acompanhar aqui o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, né? Ative as notificações para que você não perca novos vídeos. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Um abraço, que Deus o abençoe.